Plantão SBT News, coletiva dos médicos de Jair Bolsonaro sobre o segundo procedimento dele para conter os soluços. Vamos ouvir o Dr. Cláudio Birolini. Responsável pela condução desse procedimento. Depois o Dr. Brasil fala dos... Ele já acordou, né? Já acordou, já está no quarto, tá? Matheus. Prazer, meu nome é Matheus, eu sou radiologista intervencionista. O paciente, nós fizemos hoje o bloqueio do lado esquerdo e fizemos o complemento do lado direito. Fizemos tanto com eletroestimulação, tanto com documentação, com escopia durante o procedimento. Foi super tranquilo o procedimento, durou cerca de 1 hora mais ou menos. Ele ficou mais ou menos 1 hora em recuperação pós-procedimento e voltou para o quarto. Deve ter uns 40, 50 minutinhos que ele voltou para o quarto. E o que acontece agora, doutor? Quais são os próximos passos do pós-operatório? Então, agora é muito parecido com o que nós falamos no sábado passado. Ele vai em observação agora nessas próximas 24, 48 horas, observar como que vai ser o comportamento dos episódios de soluço que ele tem. Que quando ele começa a ter soluços, são muitos soluços por minuto, então nós vamos acompanhar agora. Esse procedimento é para acabar com os soluços ou é para amenizar as crises que ele está tendo? São duas coisas. É uma prova terapêutica para ele e para amenizar. Ele não acaba agora com o soluço. Se ele melhorar com esse procedimento, aí nós vamos pensar em outros procedimentos futuros, mas nada agora. Em relação aos soluços, que é um tema que a gente tem discutido muito, meu nome é Brasil Caiado, eu sou cardiologista clínico, responsável junto com o Dr. Cláudio pelo acompanhamento do presidente. O que eu queria ressaltar para vocês que o soluço é um tema que a gente está tendo um cuidado especial além da cirurgia que foi proposta inicialmente. Por quê? Para contextualizar para vocês, esse tipo de quadro a gente denomina de soluços persistentes ou intratáveis. O que significa isso? São quadros extremamente raros. No Brasil, para vocês terem uma ideia, nem tem dados epidemiológicos como é raro. E eles são decorrentes de outras doenças, mais comumente de pós-cirurgia do abdômen, que é um problema que o presidente tem, e também de doenças do trato gastrointestinal, que também ele tem. Outras doenças também neurológicas. Por que eu estou dizendo isso? Por causa disso, e de ter este quadro com essa severidade, demandou um pouco mais de cuidado da nossa parte. Nós dividimos o tratamento e a preocupação com ele em 3 partes, mas que foram feitas de forma simultânea, que nós conversamos aqui anteriormente, que é o cuidado com a alimentação, nós fracionamos a alimentação, o cuidado especial com a medicação e também com a intervenção de bloqueio do nervo, para entender qual foi o conjunto da proposta terapêutica. Ele respondeu de todas essas formas relativamente bem, mas nós não obtivemos o resultado desejado. Com a dieta ele melhorou, com a medicação ele também melhorou e acrescenta-se a isso o bloqueio do nervo. É sempre lembrando que é um tratamento multifatorial, para vocês entenderem. Desculpa, teve um procedimento complementar do lado direito, o lado direito já tinha sido realizado no sábado. Aconteceu algo durante a cirurgia? Ele respondeu bem? Sim, mas o que acontece? Como era um procedimento novo para ele, e após esse procedimento ele estava sendo encaminhado para um lugar não muito apropriado para o acompanhamento, porque normalmente a gente precisa de muito tempo para acompanhar, como eu te falei, da gravidade do quadro. E como nós temos um espaço curto, o que nós optamos primeiro em conjunto com a equipe? Para fazer uma dose terapêutica mais baixa, para não corrermos riscos. Mas como a resposta não foi adequada, então já estava no nosso planejamento fazer uma segunda etapa, tanto para complementar, se necessário, a primeira e fazer a segunda como foi feito hoje. E hoje ele fez a dose um pouco mais alta para ter-se uma melhor eficácia. Agora nós temos que esperar a evolução e a resposta. Carlos Bolsonaro deve permanecer internado até o Réveillon, por exemplo? Como nós temos dito sempre, o nosso acompanhamento e a nossa proposta é de acompanhamento diário. E nós não queremos também prolongar muito a internação. Por isso nós aproveitamos esse tempo de espaço da recuperação da cirurgia do Dr. Cláudio para poder otimizar esses tratamentos todos. Eu pessoalmente não acredito, em conjunto com o Dr. Cláudio, que vai prolongar muito não. O filho dele, Carlos Bolsonaro, de 48 horas depois da cirurgia, essas também?
Então, gente, assim, em termos de expectativa de internação e outros procedimentos, tá legal? Ele fez esse procedimento hoje. A gente precisa de pelo menos 48 horas para avaliação de resultados, complicações e etc. Ok? Então, esse tempo será aguardado, independente de qualquer coisa. Mais para frente? Por favor. E ainda está prevista a realização de uma nova endoscopia digestiva alta. Possivelmente, a gente não decidiu ainda se vai fazer amanhã ou na quarta-feira. E a gente está trabalhando com a hipótese de que, se não houverem novas intercorrências, novos problemas, que ele fique aqui até o dia 1º, até quinta-feira. Tá bom? Um dado... Sim, vai passar. Um outro dado que eu acho que é relevante é que essa noite passada ele refez aquele exame de polissonografia, tá? Que é aquele exame para estudo de apneia do sono. E o exame realmente mostrou que ele tem uma apneia de sono severa, teve praticamente 50 episódios de interrupção de sono por hora, inclusive com um padrão obstrutivo, que mostra a necessidade de uma melhora no padrão de sono dele, tá? Então, possivelmente ele deve ficar esses próximos dias com algum equipamento tipo CPAP ou BIPAP para ver se atenua essa situação. O filho dele falou sobre pressão altíssima durante a noite. Isso já... Você chegou um pouquinho para frente? No sábado à tarde, ele começou a responder de forma diferente do que ele vinha vindo. O presidente já é um portador da doença hipertensão arterial, já estava medicado e controlada essa pressão. Mas no sábado ele apresentou um pico hipertensivo, nós dobramos a dose do medicamento, adequou praticamente no domingo pela manhã e hoje, durante o procedimento e imediatamente após, ele teve novamente uma crise hipertensiva. Nós tivemos que usar medicamento na veia, foi o motivo que fizeram até vocês esperarem um pouco mais. Porque nós só saímos do centro cirúrgico 1 hora após o procedimento, aguardando a resposta do medicamento. Agora vamos ter que acompanhar para saber como que ele vai evoluir nos próximos dias. Doutor, o quadro de saúde dele é considerado estável, grave, mas estável, dentro do esperado? Quadro estável. Como eu falei, a cada momento, se há uma intercorrência, ou do ponto de vista cirúrgico ou clínico, eu, Dr. Cláudio e a equipe, nós estamos aqui praticamente o dia todo, prontos para intervir se necessário, mas está estável no momento. Doutor Canhado, esse quadro de pressão alta é em decorrência então do sono, como o doutor Birolini falou que ele tem problema no sono? O sono, a chamada apneia obstrutiva do sono, é um fator que piora a hipertensão arterial. Por isso nós temos que combater todos os fatores para poder minimizar os efeitos para ele. Obrigada, doutores. Existe chance dele sair na sexta-feira, Obrigada, dos médicos de Jair Bolsonaro. Ele realizou o bloqueio do nervo frênico do lado esquerdo e fez um complemento do lado direito. O procedimento durou 1 hora e depois ele voltou para o quarto, ficou em observação por mais esse período e tem uns 40 minutos que ele voltou para o quarto. Dizem os médicos que, se ele melhorar, eles vão pensar em procedimentos futuros, que esse procedimento não vai resolver o problema dos soluços, que é um procedimento para amenizar, que ele está fazendo 3 tipos de tratamento para amenizar o problema dos soluços: alimentação fracionada, medicação e esse bloqueio do nervo, que eles vão precisar de pelo menos 48 horas para avaliar os resultados e ver se houve possíveis complicações. Um dos riscos desse procedimento, mas a partir do momento que o tempo vai passando, o risco vai diminuindo, é uma paralisia do diafragma, porque esse é um nervo que está no diafragma, ele controla os movimentos do diafragma, que é o músculo da nossa respiração. O Dr. Birolini disse que ele ainda vai precisar de uma endoscopia digestiva alta e que a previsão é que Bolsonaro permaneça internado até o dia 1º,
quinta-feira. Então, o ex-presidente deve passar o Réveillon no hospital Eduardo Geyer. O que a gente vê, então, é ele realizou o procedimento, mas não parece ser um procedimento definitivo para acabar com o soluço de Jair Bolsonaro. Eles estão fazendo um combo de tratamento, vamos vir aqui para a câmera 2, Eles estão fazendo um combo de tratamento para amenizar essas crises persistentes de soluço. Até porque o que os médicos têm nos explicado é que soluço é um problema multifatorial. Ou seja, não é só uma questão de diafragma, uma questão psicológica, é uma questão que envolve uma série de fatores do corpo humano. E esse bloqueio no nervo frênico foi um bloqueio feito de uma maneira anestésica, ou seja, você faz um procedimento para que o nervo frênico deixe de funcionar por um período. Então, mesmo que seja positivo do ponto de vista de reduzir esses soluços que o ex-presidente passa, Raquel, em algum momento, fatalmente, esse anestésico vai deixar de fazer efeito e ele pode ter de ser submetido mais uma vez a uma anestesia do nervo frênico. Ou seja, além de ser um procedimento que pode não ter resultado imediato, é um procedimento que é temporário. É um procedimento que não tem uma durabilidade, vamos dizer, muito longa, muito menos perpétua, eterna. Então, é um quadro complicado de saúde, esses soluços são muito desconfortáveis e, ao que tudo indica, não vai ser com o bloqueio do nervo frênico que vai ser resolvido de maneira definitiva. É um quadro complicado, desconfortável, mas não garante para ele a prisão domiciliar. Não chega a ser uma doença como a do general Heleno, por exemplo. Vou chamar a nossa Vitória Abel. Vitória, qual que é a sua análise, querida, da coletiva dos médicos de Jair Bolsonaro? Pois é, essa questão do procedimento ser apenas quase que mais algo paliativo para evitar que ele piore, mas que não é algo definitivo, de certa forma surpreendeu, porque se esperava que essa cirurgia pudesse dar uma solução para esse problema, pelo menos para essa questão dos soluços do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, é claro, como vocês pontuaram, existe uma tentativa, existe uma necessidade, melhor dizendo, de mudança de hábito do ex-presidente Jair Bolsonaro, de alimentação saudável. Claro que existe a questão emocional, estresse, possível depressão, mas existe também uma série de hábitos alimentares que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já disseram mais de uma vez que ele teve hábitos ruins, hábitos alimentares ruins, desde que na época em que ele era deputado federal, e isso foi se somando ao longo dos anos e também não mudou recentemente, já depois de mais velho. Então, isso teria que se somar a esse tratamento de hoje, feito aí pelos médicos, teria de se somar a hábitos mais saudáveis. Como a gente pontuou, agora é saber se, de fato, Jair Bolsonaro, depois da sua internação, que provavelmente vai se estender aí até o ano novo, até início da semana que vem, pelo menos, se depois da sua internação ele segue para a Superintendência da Polícia Federal ou para prisão domiciliar. O fato desse procedimento ser algo que não é uma solução definitiva, levanta mais uma vez mais um argumento para a defesa de Jair Bolsonaro pedir novamente a prisão domiciliar, por ter a necessidade de monitoramento constante, já que não foi algo solucionado. Então, além da situação de fragilidade, a alimentação dele também precisa ser monitorada. Então, também vai ser um argumento colocado pela defesa como uma necessidade dele sair da Superintendência da Polícia Federal e seguir para a prisão domiciliar. Raquel. Obrigada, Vitória. Obrigada, Gai.